Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Maria Alice Sena, médica infectologista, perita médica legista e bacharel em Direito. Hoje abordaremos o tema transmissão vertical das infecções sexualmente transmissíveis, com ênfase na sífilis, dando continuidade ao vídeo anterior, onde nós abordamos a sífilis de uma forma geral. Em face do cuidado que se deve ter com o binômio materno-fetal, é importante nós abordarmos as infecções que podem ser transmitidas ao feto pela gestante, pela mãe infectada. Essa transmissão das infecções maternas para o bebê intraútero ou através da contaminação no canal de parto chama-se de transmissão vertical. Nós abordamos a sífilis no vídeo anterior, onde falamos de uma forma bem genérica de que maneira essa infecção ocorre, quais são seus agentes, qual é o seu agente etiológico, quais são as formas da sífilis. E hoje nós vamos abordar a questão específica da sífilis quando ocorre na gestante. Relembrando a vocês, a sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica. Ela se transmite predominantemente pelo contato sexual, mas ela não se restringe a uma infecção localizada no trato genital. Ela é uma infecção sistêmica, é uma infecção que pode ter um curso crônico e é curável. E é uma infecção que só ocorre nos seres humanos. Portanto, só existe a transmissão de homem para homem. Essa doença, quando não tratada, ela pode evoluir para estágios que comprometem órgãos e sistemas importantes do nosso organismo, que pode levar a complicações gravíssimas. Então, trata-se de uma doença conhecida há séculos, né? E que hoje em dia nós estamos observando uma recrudescência dessa infecção. Há uma infecção que é extremamente fácil de ser tratada, ela é tratada com um antibiótico conhecido pela humanidade também, um dos primeiros antibióticos a serem produzidos e que deu um salto qualitativo à vida da população, né? Contribuindo também para essa liberdade sexual que nós observamos hoje em dia. Ela é causada pelo treponema pálido, que é conhecido há séculos e foi descoberto em 1905. O treponema pálido, a superespécie pálido, e a sua transmissão ela se dá predominantemente pelo contato sexual, contudo, ela pode ser também transmitida para o feto, né, para o bebê durante a gestação de uma mulher com sífilis não tratada ou tratada de forma inadequada. Então, devido à necessidade de um tratamento precoce dessas infecções que visa reduzir os riscos de contaminação para o feto e as complicações posteriores que esse bebê pode vir a adquirir através de uma infecção desta, recomenda-se que as mulheres gestantes elas façam seu acompanhamento pré-natal o mais precocemente possível, dentro do primeiro trimestre da gravidez. Essa infecção, quando tratada tempestivamente, reduz muito o risco de complicações para o bebê. Não só a sífilis, como diversas outras infecções que se transmitem através da contaminação da placenta. Nós vamos ter diversas outras infecções que podem atingir o bebê e causar alterações importantes. Portanto, recomenda-se que o primeiro teste de sífilis seja feito na primeira consulta do exame pré-natal. E ele se repita no início do terceiro trimestre, em torno de 28 semanas, e antes do parto, ou a qualquer momento, se surgirem sintomas que sejam compatíveis com a infecção pelo treponema pálido ou em situações em que haja violência sexual. Então, esses exames eles devem ser feitos, fazem parte do exame pré-natal, deve ser feito precocemente, detectado precocemente a gestante sob risco de infecção pelo treponema pálido e tratada de maneira adequada e tempestiva para reduzir as complicações para o feto. Bom, além da testagem para a sífilis, recomenda-se também no pré-natal que sejam testadas outras infecções que podem ter um curso silencioso, onde a gente só diagnostica, na maioria das vezes, porque tem formas assintomáticas de infecção, através da testagem de rotina. Recomenda-se, então, a testagem para hepatite B, também na primeira consulta do pré-natal e, idealmente, no primeiro trimestre. E se esse resultado for não reagente para hepatite B, nós recomendamos a vacinação da gestante. Não existe nenhum risco para o feto de ser administrada a vacina da hepatite B durante a gravidez.
Também se recomenda a testagem para o HIV. Esse na primeira consulta pré-natal, idealmente no primeiro trimestre da gestação, e repete-se no decorrer, antes do momento do parto e no decorrer da gestação, recomenda-se que se repita, porque são infecções que podem ser prevenidas através de um tratamento indicado medicamentoso, no caso do HIV, ou através de vacinas e imunoglobulinas, no caso da hepatite B. Recomenda-se também a testagem para hepatite C na primeira consulta de exame pré-natal, gonorreia e infecção por clamídia, que se associam também a possibilidades de complicações para o feto. Elas são indicadas em gestantes. A vaginose bacteriana, que é uma infecção pela Gardnerella vaginalis, é também indicado que se faça a testagem, e o Streptococcus do grupo B, entre a 35ª e 37ª semanas de gestação, vai ser realizada então uma coleta através de um suave vaginal e endoanal, quando for disponível. Bom, focando na sífilis, ela pode apresentar consequências severas na mulher gestante, que pode ir desde o abortamento, a prematuridade, ou seja, um parto precoce, a natimortalidade, ou seja, o nascimento do feto morto, e manifestações congênitas que podem ser precoces ou tardias, que são as infecções quando ocorrem no bebê, que vão levar a uma série de manifestações clínicas que podem ocorrer precocemente, logo nos primeiros momentos do nascimento, ou tardiamente. São complicações mais distantes. E pode também levar à morte do recém-nascido, quando essa infecção é extremamente grave. Bom, a taxa de transmissão vertical, a taxa da transmissão da infecção, da sífilis, da mãe para o bebê, ela gira em torno de 80% intraútero. A transmissão ela pode também ocorrer, como eu falei, no momento do parto vaginal, se a mãe apresentar lesões no canal de parto, né? No canal vaginal, na vulva, se ela apresentar lesões de sífilis que são ricas em bactéria, o feto, ao passar pelo canal de parto, ele pode também vir a se contaminar. E essa possibilidade de contaminação do feto, ela varia muito de acordo com o estágio da doença na mãe. Ela é maior a probabilidade nos estágios primário e secundário, ou seja, naquelas infecções mais recentes, principalmente no estágio de secundarismo, quando ele ocorre dentro do primeiro ano, que é o período em que nós temos uma quantidade muito maior de bactérias presentes no organismo materno e que então aumenta o risco de transmissão para o feto. Esse acometimento fetal, ele provoca 30 a 50% de morte em útero, parto prematuro ou morte neonatal. Então, é uma infecção que pode ter consequências graves para o binômio materno-fetal. Outra coisa importante é que as gestantes com testes rápidos reagentes no exame pré-natal, elas devem ser consideradas como portadoras de sífilis até prova em contrário. Salvo aquelas situações em que ela tem comprovadamente um tratamento realizado e que se comprova através dos testes realizados ao longo do tempo que aquela positividade do exame decorre apenas de uma memória do organismo de uma infecção pregressa, que nós chamamos de cicatriz sorológica. Mas quando a gente não pode se cientificar com todo o grau de certeza de que isso se trata de apenas uma cicatriz sorológica, essa gestante detectada com um exame positivo, um teste rápido positivo, um VDRL positivo, no primeiro exame ela deve ser assegurada a administração do tratamento eficaz. E neste momento também se busca fazer as dosagens dos exames confirmatórios, os exames quantitativos, para que se possa então subsidiar o acompanhamento posterior dessa gestante, garantindo que houve a cura, o tratamento adequado da infecção. Existem evidências que os benefícios suplantam os custos e os riscos do tratamento precoce com a penicilina benzatina nessas gestantes. Ainda neste momento deve ser solicitado preferencialmente os testes não telefonêmicos. Eu peço que vocês, se tiverem alguma dúvida, retomem ao vídeo anterior, onde nós discutimos as formas de diagnóstico da sífilis. Os testes não telefonêmicos são testes que nós consideramos como testes de triagem. Eles têm uma possibilidade de haver uma positividade cruzada com outras doenças, eles não são específicos
do vírus, né? Eles são direcionados à cardiolipina, mas os testes não treponêmicos, eles precisam ser confirmados, então, com os testes treponêmicos, que são específicos para o treponema pálido, são partículas específicas do treponema, então eles são confirmatórios. Então, nós recomendamos que se faça o tratamento precoce, imediato, da gestante detectada com positividade, mas que esses exames sejam assegurados que sejam realizados para que nós possamos confirmar a infecção e possamos também ter um parâmetro de acompanhamento posterior dessa gestante. Bom, o retardo no tratamento para aguardar os exames complementares pode resultar numa perda de oportunidade de tratamento desta mulher e uma perda também da oportunidade de frear a cadeia de transmissibilidade e também de diminuir o risco de transmissão para o feto. O monitoramento sorológico, né? Uma vez que nós fizemos o diagnóstico, fizemos o tratamento adequado dessa gestante, o monitoramento da gestante é diferente da mulher que não está grávida e do homem. É preciso que seja feito um acompanhamento mensal desta mulher com os exames não treponêmicos, que são exames quantitativos, para que a gente possa verificar se aquele tratamento foi eficaz ou não. E não sendo que seja ministrado um tratamento de uma maneira tempestiva, que garanta que essa mulher esteja adequadamente tratada, pelo menos nos 30 dias que antecederem ao parto. Bom, a gravidez também é um assunto para homens. Então, nós devemos estimular a participação do pai ou parceiro durante todo o processo de pré-natal e é essencial, na situação da sífilis, que o parceiro também seja tratado. É importante que esse tratamento seja feito independente do seu status sorológico, independente do seu resultado de exame. O parceiro sexual da mulher grávida deverá ser tratado também para sífilis. É importante a gente retomar um dado anterior que reforça essa importância, porque muitas vezes o exame negativo, principalmente do exame de triagem VDRL, ele pode não significar que a pessoa não tenha a doença. Nós sempre enfatizamos que o VDRL ele deve ser feito com uma diluição prévia da amostra, para que garanta que nós não incorramos no risco daquele efeito que nós chamamos de efeito prozona, que é quando o indivíduo ele tem um nível tão grande de anticorpos que formam conglomerados e não é possível haver uma positividade no exame. Então é preciso que haja uma diluição prévia desse exame para que a gente afaste essa possibilidade do efeito prozona. Então o tratamento do parceiro sexual é imperativo na mulher grávida. Ele deve ser tratado independente do seu estado sorológico, mas obviamente deve se oportunizar que ele faça o exame para que nós possamos também ter o parâmetro e o acompanhamento que é necessário para que possamos dizer que aquele indivíduo também foi adequadamente tratado. O diagnóstico da sífilis na gestação é feito da mesma maneira da sífilis em geral. Nós vamos utilizar os testes imunológicos, que eles podem ser treponêmicos e não treponêmicos. O ideal é que se faça ambos. O teste treponêmico, ele é o primeiro a se positivar, e o teste não treponêmico, ele serve para que nós possamos ter um parâmetro de acompanhamento dessa gestante. Então, deve ser feito ambos, e a qualquer positividade, nós tratamos a mulher para depois confirmarmos se aquele exame é realmente positivo ou não. Outras formas de diagnóstico é através do exame direto. Esse exame direto ele é feito nas lesões que são ricas na bactéria, nas úlceras da infecção primária, nas lesões do secundarismo, que são aquelas lesões de pele que parecem com quadro de rubéola, de zika, aquelas lesões avermelhadas na pele que acometem a região palmar e plantar. Elas também são infecções, são lesões ricas em bactéria, e nas gomas sifilíticas, que são aquelas formas mais tardias da sífilis, também pode ser feito então o teste direto, o teste em campo escuro, para buscar o treponema pálido. Então o diagnóstico é feito da mesma forma que é feito para a sífilis em geral em qualquer outra população. E o tratamento? O tratamento da gestante com sífilis só é considerado eficaz e adequado quando se utiliza a penicilina. Nenhum outro tratamento
que não seja feito com a penicilina é considerado eficaz para a gestante. Então, nas mulheres que têm histórico de alergia à penicilina, é necessário que seja feita a dessensibilização. É um processo de administração de doses pequenas e progressivas dessa mulher, para que o organismo adquira uma certa tolerância ao medicamento e permita, então, que seja feito o tratamento. Se não for feito o tratamento com penicilina, não é considerado eficaz na gestação e o feto, o bebê recém-nascido, ele deverá ser tratado como um potencial portador de uma infecção congênita pela sífilis. O tratamento é feito com a penicilina benzatina, vulgarmente conhecida, a marca mais conhecida é a benzetacil. Ele é feito a depender do estágio da doença. Então, nas infecções precoces, é feito um tratamento com 2 doses, né, com a infecção precoce que nós chamamos, são aquelas infecções comprovadamente que ocorreram há menos de 1 ano. Então, nessa situação, o tratamento é feito com a penicilina benzatina, que ela vem na apresentação de 1.200.000 unidades, é feito com 2 ampolas de vez, uma em cada glúteo, uma vez por semana, durante 2 semanas. Nas formas mais tardias, ou seja, nas infecções que ocorrem há mais de 1 ano, ou que nós não podemos quantificar o tempo dessa infecção, nós tratamos com uma forma tardia e então são feitas 3 doses, 1.200.000 em cada glúteo, 2.400.000, uma vez por semana, durante 3 semanas. Esse acompanhamento pós-tratamento, ele deve ser feito mensalmente. Quando se trata de uma sífilis, que nós chamamos de sífilis terciária, com comprometimento do sistema nervoso central, aí a penicilina benzatina, ela não é eficaz para tratar essa doença. É necessário, então, que se interne a gestante e seja administrada a forma venosa da penicilina, que é a penicilina cristalina, por um tempo médio de 14 dias, para garantir o tratamento eficaz da infecção. Bom, então nós temos que a sífilis recente, a sífilis primária ou secundária e latente recente, com menos de 1 ano de evolução, nós vamos tratar com a penicilina benzatina, 2.400.000 unidades, uma vez por semana, durante 2 semanas. E se recomenda, então, o teste não treponêmico, ou o mais conhecido, o VDRL, mensalmente, e se espera que dentro de 3 meses haja queda de pelo menos 2 titulações e em 6 meses a queda de 4 titulações, para que nós possamos então classificar aquela mulher como adequadamente tratada. Na sífilis tardia, ou seja, a sífilis que ocorre há mais de 1 ano, a latente tardia ou a terciária, o tratamento então vai ser feito com 3 doses de 2.400.000 unidades, administradas uma vez por semana durante 3 semanas. E da mesma forma, acompanhamento com VDRL mensal, onde se objetiva que haja uma queda de pelo menos 4 títulos do VDRL inicial pré-tratamento dentro de até 1 ano de acompanhamento. Então, não pode haver um aumento, uma elevação de 2 títulos, né? Porque os títulos do VDRL, eles são múltiplos de 2. Então, a queda de 4 títulos significam 2 titulações. Ela não pode ocorrer a elevação. Então, como é um exame que não é automatizado, é um exame que depende do examinador, é um exame visual, a gente não considera com muita importância a variação de um título. Mas variações de 2 títulos para mais nos sinalizam para a possibilidade de uma infecção que não foi adequadamente tratada, e isso pode ser por uma administração errônea do tratamento, por não observação do intervalo entre as doses, intervalos maiores, superiores do que os recomendados, ou por uma reinfecção. E quando a queda de 2 títulos ou mais, ou seja, de 4 diluições ou 2 títulos, nós consideramos então que um espaço de tempo de 1 ano, que isso pode ocorrer, nós consideramos que a infecção foi, então, adequadamente tratada. Enfatizando, né, que a única opção de tratamento de sífilis na gestante é a penicilina, a única droga que é considerada eficaz e segura para o tratamento das mulheres, e qualquer outro tratamento realizado durante a gestação para fins de definição de caso e abordagem
de sífilis congênita é considerado um tratamento não adequado da mãe. E aí o que implica, por conseguinte, o RN ele vai ser notificado como portador de uma sífilis congênita e vai ser submetido a toda uma avaliação clínica para definir o tipo de tratamento que será necessário para esse bebê. Bom, uma coisa também que é importante a gente sinalizar e que muitas vezes é interpretada de maneira incorreta é uma reação que pode ocorrer após a administração da penicilina benzatina, não só nas gestantes, na população em geral, quando está fazendo tratamento da sífilis, que é a reação de Erickson-Herxheimer. É uma reação que ela ocorre precocemente, durante geralmente as 24 horas após a primeira dose da penicilina, em especial nas fases primária ou de secundarismo, caracterizada por lesões cutâneas, como vermelhidão, dor, prurido, mal-estar, febre, dor de cabeça, dores articulares, e essas alterações elas regridem espontaneamente num período de 12 a 24 horas. E ela pode ser controlada normalmente com analgésicos simples, conforme a necessidade, sem precisar descontinuar o tratamento, porque isso é uma reação esperada, é uma reação que nós consideramos normal, é uma reação esperada mesmo, como se fosse uma reação, digamos assim, esqueci o termo, agora paradoxal, né, o tratamento, né, como se houvesse uma exacerbação das lesões, uma exacerbação dos sintomas com o tratamento, fosse uma reação paradoxal, mas é uma reação esperada e não se trata de evento de alergia, portanto, o tratamento deverá ser continuado. A reação de Herxheimer é uma reação esperada no tratamento da sífilis. Agora sim, obviamente que isso pode acarretar riscos para a gestante? Pode, porque existe uma liberação de prostaglandinas e essa liberação de prostaglandinas, dada a esta reação, poderá levar a um parto prematuro, a um risco de trabalho de parto prematuro nessas gestantes. Só que, se nós compararmos o risco da infecção congênita pela sífilis e o risco da reação de Herxheimer para a mulher de levar a um abortamento ou um parto prematuro, não se tem nem como se comparar o risco-benefício de se realizar o tratamento. Então, isso não impede que seja tratado. O monitoramento pós-tratamento de sífilis, como eu falei anteriormente e vou enfatizar, ele deve ser feito através dos testes não treponêmicos, que são os testes quantitativos, realizados mensalmente e na gestante, na população em geral, ele é feito a cada 3 meses, porque nós sabemos que existe uma queda lenta desses títulos do VDRL, e a pessoa vai ser então considerada adequadamente tratada quando houver queda de 4 diluições, ou seja, 2 títulos. Então, vou falar de uma maneira mais clara. Então, se o indivíduo ele começa o tratamento, ele tem um VDRL de 1:32, ele só vai ser considerado adequadamente tratado se o VDRL dele estiver em torno de 1:4, porque os títulos eles caem de metade a metade. Então, 1:32, 1:16, uma titulação, 1:8, 2 titulações. Então, mas são 4 diluições, porque metade a metade. Então, essas duas, ele só vai ser considerado adequadamente tratado se o VDRL dele ficar de 1:4 para baixo, certo? Se por acaso ele começa com 1:32 e ele vai para 1:128, acende-se um alerta para que esse tratamento não tenha sido adequadamente tratado, porque subiram 2 títulos em relação ao título inicial pré-tratamento. Então, para nós considerarmos que uma pessoa foi adequadamente tratada para sífilis, é necessário que ocorra uma queda de 4 diluições, ou seja, 2 títulos do VDRL, no prazo determinado, a depender do tempo de evolução da doença. Em 6 meses, para as infecções para sífilis precoces, que ocorrem dentro de até 1 ano da contaminação, e de 12 meses para as sífilis tardias, quando ocorre há mais de 1 ano da gestação. Bom, os testes não treponêmicos, eles não são isso se deve, né, também, como eu falei também anteriormente, que esses testes não são automatizados. Então, pode haver pequenas diferenças de leituras, porque ele é operador dependente. Depende da visualização do observador. Então, não consideramos essas pequenas diferenças de apenas um título de VDRL como sendo importantes. Bom, em relação ao recém-nascido,
ele deverá ser triado, mesmo a mulher tendo feito o tratamento adequado, ela tendo concluído o seu tratamento até 30 dias antes do parto, que é quando nós consideramos o tratamento adequado, porque se esse tratamento ele não se concluir até 30 dias antes do parto, ele também já não é considerado adequado. Mas ainda assim, o recém-nascido ele deverá ser rastreado para a possibilidade de infecção congênita. E este assunto nós abordaremos no próximo vídeo. Quais são os aspectos que nós devemos observar no recém-nascido, como deve ser feita a sua triagem, como deve ser feito o seu acompanhamento, o seu tratamento, o que é necessário para que nós possamos garantir a saúde, a preservação da saúde deste bebê, deste recém-nascido, procedente de mães portadoras de infecção sexualmente transmissível durante a gravidez, neste caso que nós estamos abordando no momento, a sífilis. Espero que esse vídeo tenha servido para esclarecer dúvidas de vocês, que tenha sido útil, e se foi útil, por favor, dê o seu like e compartilhe com as pessoas que você conhece, para quem esse vídeo possa ter alguma utilidade em acrescentar conhecimento ou até de contribuir para a sua própria saúde. Obrigada pela atenção de vocês e lhes aguardo no próximo vídeo.